Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao Radar Público. Hoje vamos falar sobre um tema que vai mexer profundamente nos municípios brasileiros. Hoje eu recebo aqui o Emílio Pereira para falar um pouco sobre essas mudanças da reforma tributária que afetam os municípios. Falar um pouco sobre arrecadação, falar um pouco sobre transferências e o novo formato de tributação que vai afetar os municípios ao longo dos próximos anos. Então, com isso, eu apresento o Emílio Pereira. Olá, Marci. É uma grande alegria estar aqui contigo para falarmos de um tema muito importante para os municípios, mas também para a sociedade, porque na verdade as pessoas moram nos municípios, né? Uhum. E a reforma tributária, ela mexe bastante com a tributação dos municípios e, consequentemente, com a capacidade que os municípios vão ter para implementar políticas públicas. Uhum. Antes de a gente entrar no detalhe da reforma tributária, Emílio, vamos conhecer um pouco quem é o Emílio, né? Quem que você representa aqui para a gente bater esse papo junto com a Radar Pública e a Contabiliza. Então, assim, hoje eu estou aqui como consultor, né, do Instituto de Ensino, Pesquisa em Governança Pública, tá? Eu sou formado em Direito pela Universidade Federal do Maranhão, sou mestre em Direito pela PUC do Rio Grande do Sul, doutorando em Direito e também sou auditor fiscal do Estado do Maranhão, professor. Mas um tema que me encanta, que gosto muito, é governança, porque eu sei que é um tema que impacta muito a administração pública e é um tema que eu me dedico muito. E é bastante órfão, né, dentro dos nossos municípios brasileiros, né? Então é um assunto Isso, que precisa ser mais falado é e debatido. debatido. Então, bacana. Então, para a gente começar, né, vamos falar um pouco da reforma tributária. Acho que o primeiro passo é falar o surgimento. Cara, de onde surgiu a reforma tributária, por que ela surgiu, quais os objetivos. Eu sei que isso é um tema muito grande, mas resumidamente ali, o que é a reforma tributária, o que ela surgiu? Então, a nossa reforma tributária de 2023, aprovada com a emenda constitucional 132, que inclusive completou 2 anos, né, no dia 20 de dezembro, foi um movimento que levou anos em discussão no Congresso Nacional Brasileiro, porque partia-se de um consenso, né, de que no Brasil a tributação ela é complexa, né, de fato isso é verdade, porque nós temos vários entes tributantes, né? A União tributa, o Estado tributa, o Distrito Federal e os municípios, né? Consequentemente, você tem uma enorme complexidade tributária porque você tem muitas legislações. Por exemplo, nós temos 5.571 municípios, cada um com a sua legislação, 26 estados, cada um com a sua legislação de ICMS. Então, isso torna a vida do contribuinte mais desafiante, né? E essa reforma tributária ela foi pensada para tornar o ambiente de negócio no país melhor, né? Por isso que ela busca, entre outras coisas, simplificar, né? E também diminuir o contencioso tributário, que é um grande problema para o país. Então, são duas coisas assim que se busca com a reforma, né? Inclusive até os próprios princípios que a emenda constitucional 132 trouxe, né, que estão positivados no parágrafo 3º do artigo 145 da Constituição Federal, que é simplificação, transparência, justiça tributária, cooperação, né, e defesa do meio ambiente. Então, esses são os grandes Pilares objetivos e ali, os né? pilares, né, que a reforma trouxe e que ainda está por ser conformado, né, porque nós tivemos agora em janeiro, a edição da primeira lei complementar, que é a 214 de 2025, que é a lei que institui a CBS, que é a Contribuição sobre Bens e Serviços, de competência federal, e o IBS, que é o Imposto sobre Bens e Serviços, que é um imposto de competência compartilhada, né? Compartilhada de estados, municípios e o Distrito Federal, que é uma grande novidade, né? Além disso, nós temos nessa lei complementar o imposto seletivo, que é o imposto de competência federal, que vai incidir sobre bens e serviços que de alguma forma
causam prejuízo à saúde ou ao meio ambiente, e também uma grande novidade, que é o surgimento de uma entidade pública que vai fazer a governança do IBS, que é o Comitê Gestor do IBS, né? Alguns dispositivos que tratam desse comitê, que tem previsão na Emenda Constitucional 132, foram regulamentados provisoriamente pela Lei Complementar 214, e na sexta-feira da semana passada saiu o texto final do PLP 108, que é um projeto de lei complementar que trata de regras específicas para o comitê gestor, que é a entidade que vai fazer a governança desse tributo novo. Ou seja, né, Emílio, é um assunto muito grande, muitas mudanças, envolve União, estados e municípios e entidades, e todo mundo precisa se adequar, né, ao longo dos anos. Para a gente ser bem direto aqui, né, nesse bate-papo junto com você, vamos separar um pouco agora, né? Vamos falar um pouco desse primeiro momento da reforma tributária, sobre os municípios e a sua arrecadação. O que muda, o que são as primeiras alterações de curto prazo, e os municípios precisam estar atentos para fazer esses primeiros ajustes. E aí, ao longo do bate-papo, a gente vai falar do médio e longo prazo, falar um pouco também sobre o comitê gestor. Ótima pergunta, Maci. E seguindo, né, a sua proposta de diálogo, então os municípios com a reforma tributária vão precisar fazer mudanças de natureza legislativa, operacional e até mesmo de ordem relacionada à capacitação, porque a gente tem muitas mudanças. Tá? No campo legislativo, por exemplo, nós vamos ter aí a substituição do ISS, né, que é o principal imposto municipal, o mais representativo, pelo o Imposto sobre Bens e Serviços, o IBS. Tá? Em razão disso, a gente vai precisar fazer já agora, por exemplo, adaptações de natureza operacional. A principal delas se refere à nota fiscal de serviço eletrônico. Como eu disse no primeiro momento, a reforma tributária ela busca simplificar a tributação no país, a forma de tributar, a forma de cobrar tributo, né? E para isso, né, a União criou uma plataforma nacional em que os municípios eles precisam se conveniar para poder fazer essa integração entre uma integração nacional para a emissão das notas fiscais de serviços já no formato eletrônico. E existe um prazo para isso, né? Então o prazo agora é até o final do ano, porque a partir de 1º de janeiro isso já é obrigatório, e os municípios que não fizerem adesão ao padrão nacional de emissão de nota fiscal sofrerão uma penalidade, que ficarão impedidos de receber transferências voluntárias, né? Seja do Estado ou seja da União. Tá? Mas não foi essa a única mudança, né? Temos mudanças relacionadas ao IPTU, né? Com a Emenda Constitucional 132, os municípios passam a ter ali uma autorização para fazer a atualização da base de cálculo via ato do Poder Executivo, ou seja, via decreto, desde que haja uma lei municipal estabelecendo os critérios, né? E a base de cálculo é um elemento fundamental para você cobrar o IPTU. Uma outra mudança também importante diz respeito à COSIP, né? A contribuição de iluminação pública, que antes da reforma ela estava orientada exclusivamente para o financiamento do serviço público de iluminação, né? Após a reforma, a gente tem um alargamento, né, da destinação desse tributo. Hoje, os recursos dele podem ser destinados tanto para o melhoramento de serviços de monitoramento, né, esses de vigilância, e também de logradouros públicos, né? Então a gente agora tem 3 destinações, né? Então essas são as 3 principais mudanças no que se refere ao tributo que os municípios administram, né? Mas também a gente tem mudanças importantes no que se refere às transferências constitucionais.
Por quê? Da mesma forma que o ICMS assegurava aos municípios 25% do resultado da arrecadação, o IBS também vai transferir esses 25%, só que com outros critérios. Tá? E o prazo, mais ou menos, dessa mudança, assim, só traçar uma linha do tempo para a gente, Uhum. tá? Até onde vai o ISS, né? E até onde começa o IBS e muda esses indicadores referências para a repasse do ICMS. Pronto. Que não vai ser mais ICMS. Que não vai ser mais ICMS, vai ser o IBS, e a gente vai ter esse período de transição em que vai estar essa convivência entre o novo sistema tributário e o antigo, né? Então, a partir de 26, a gente começa a ter o que se chama de período de transição, que vai durar até o final de 2032, tá? Mas os primeiros anos para a IBS são os 2 anos de teste, né? Então, a gente vai ter efetivamente a cobrança do IBS de forma obrigatória a partir de 2029. Né? E a partir de 2029, o que a gente vai ter? 2 movimentos. Um ascendente, que é a elevação da alíquota de IBS, e o outro descendente, que é a redução das alíquotas de ISS, que aqui a gente está focando exclusivamente nos municípios. Tá? Mas nesse período, obviamente, como o Estado vai começar a arrecadar o IBS, então vai haver a obrigação constitucional de fazer o partilhamento do produto dessa arrecadação. A emenda constitucional, ela estabeleceu 4 critérios, né? E cada um com um percentual. Diferentemente do ICMS, que o principal percentual de 65% era o valor adicionado fiscal. Para o IBS, o principal critério vai ser o critério populacional, que vai ter uma representatividade de 80%. Né? E aí os outros 3 critérios são 10%, que é um critério educacional, 5% critério ambiental e mais 5% que será um critério linear, ou seja, vai ser dividido igual para todos os municípios. Falando um pouco sobre as transferências, né, que quando a gente olha principalmente os municípios maranhenses, né, Emílio? Sabe a dependência que os municípios hoje têm desses repasses de transferências, principalmente para compor o FPM. Com essas mudanças, assim, eu sei que está um pouco distante, nós estamos falando de 2029, mas na sua visão, o que você entende que os municípios já precisam estar atentos, de olho, para se adaptar a essas novas alterações da reforma tributária? Mas sim, ótima pergunta. Acho que esse é o momento, primeiro, de compreender os impactos dessas mudanças, se atentar para as adaptações que são necessárias, principalmente aquelas de natureza operacional, como essas que envolvem a nota fiscal eletrônica. Depois a gente vai ter aí a questão do cadastro imobiliário brasileiro, que é algo importante para que os municípios logo mais possam cobrar IBS, seja de locação ou venda de imóveis. Tá? A atualização do Código Tributário também seria uma... Isso, a atualização do Código Tributário, porque a gente vai ter fatos geradores novos, então isso significa que a legislação tributária do município ela vai ter que ser atualizada para ter conformidade com a Emenda Constitucional 132, com a Lei Complementar 214 e com a Lei Complementar que está para sair, porque o PLP 108 foi encaminhado para sanção do Presidente da República, tá bom? E além disso, é muito importante os municípios acompanharem todo esse processo de mudança, porque qual vai ser o próximo passo agora? Nós teremos o regulamento do IBS. Tá? O regulamento do IBS ele será editado pelo comitê gestor desse imposto. Né? E tem essa, entre outras atribuições, a atribuição de não só editar o regulamento, mas de interpretar o regulamento. Né? Daqui a pouco a gente vai falar um pouco mais dessa nova entidade administrativa. Passando nesse, acho que tem um ponto importante também quando a gente fala do papel do município, né? A gente comentou que o IBS ele vai ser compartilhado com o Estado.
né? E eu acredito também que o município ele precisa se adequar em termos de fiscalização, né? E também de capacitação, que foi o que a gente comentou. Eu queria que você comentasse um pouco também nesse sentido, visto com essa mudança da reforma tributária e o papel do município nesse acompanhamento do IBS. A reforma ela traz oportunidades para os municípios melhorarem sua arrecadação própria. Principalmente porque agora o IBS, o tributo, 100% do tributo vai ficar no destino, ou seja, onde acontece o fato gerador, né? E com isso, os municípios têm uma grande oportunidade agora de tributar não só serviços, né? Mas inclusive operações com mercadoria. Porque o IBS ele vai incidir tanto sobre operações mercantis como prestações de serviço de uma forma ampla. Né? E para isso, obviamente, as administrações tributárias elas vão precisar se organizar, vão precisar ter servidores de carreira, porque o lançamento de tributo ele é um ato privativo de auditores, então os municípios vão ter que se organizar para isso. Obviamente, isso é um investimento, mas que vai ter retorno. Tá? Então, é uma oportunidade também dos municípios diminuírem um pouco dessa dependência que tem, né, das transferências constitucionais e passarem a trabalhar mais a sua arrecadação própria. Né? Então, pelo que comentamos aqui, a gente tem pelo menos aqui três grandes oportunidades. Né? O IBS, por si só, tem o IPTU e tem a COSIP. Bacana. Não, acho que a gente passou um pouco aí, né, sobre... É muita informação, mas a gente passou um pouco sobre os principais avanços e mudanças que vai ter a reforma tributária. Uhum. E aí eu queria que agora vocês falassem um pouco do comitê gestor, né? O papel dele ali, como é que vai ser essa composição do comitê gestor em frente à reforma tributária. Pronto, ótima pergunta. Primeiro, o comitê gestor ele foi criado pela emenda, né? Tá lá no 156B da Constituição Federal. É uma entidade pública que tem, percebam, e acho que isso é importante a gente compreender. Ele tem independência técnica, administrativa, orçamentária e financeira. Tá? Então, é um órgão que ele surge desvinculado de qualquer poder para ter plena autonomia. Né? E qual é a sua função principal? Fazer a administração do IBS. Tá? E é importante lembrar que o IBS é o irmão gêmeo da CBS de competência federal. Então, o comitê ele vai atuar muito junto com a Receita Federal do Brasil, mas com plena autonomia. E, Emílio, e o que o IBS vai fazer? O Comitê Gestor do IBS vai fazer. De uma forma centralizada, o comitê vai editar o regulamento do IBS, como eu já tinha dito, mas também vai fazer a interpretação, vai julgar as questões relacionadas a esse imposto, ou seja, o contencioso ele não vai ficar mais com as administrações tributárias dos entes subnacionais, ou seja, estados, municípios e o DF, mas sim com o comitê. Além disso, esse é o órgão que vai fazer a arrecadação, né, desse imposto e posteriormente a distribuição desses impostos para os entes federativos, tá? E daí o que sobra para as administrações tributárias, ou seja, para os municípios, para as secretarias de fazendas, de finanças, só vai sobrar, né, para esses órgãos, né, a fiscalização, a cobrança administrativa, a inscrição em dívida ativa, entendeu? Então, o lançamento do imposto. Então, é muito importante a gente compreender o papel do comitê gestor para poder, inclusive, se adaptar a essa nova realidade. Porque o comitê vai fazer muita coisa, mas não vai fazer tudo. Né? Então, tem gente, agora a arrecadação do IBS com o comitê gestor não precisa me preocupar. Não, você precisa se preocupar com aquilo que você tem que fazer e acompanhar aquilo que é de competência do comitê gestor para saber se eles estão fazendo da forma correta. Tá certo.
E falando um pouco do comitê gestor, ele tem uma composição, né? Ele foi definido ali, né? A quantidade de membros. Como é que foi feita essa divisão? Ótima pergunta. O comitê, como órgão federativo, né, ele vai ter, primeiro, ele vai ter um conselho superior, né, e abaixo do conselho superior você vai ter uma gestão administrativa que vai ser responsável por operacionalizar as atribuições que eu já mencionei. E nesse conselho superior é a instância que vai fazer a representação política do comitê. Então, nós vamos ter 27 integrantes representando os 26 estados e o Distrito Federal. E do outro lado você vai ter 27 integrantes representando os municípios e o Distrito Federal. No caso dos estados, os integrantes são os próprios secretários de Finanças e Fazendas dos estados. No caso do município, os representantes serão eleitos, né, de acordo com a forma definida pelas entidades que representam os municípios, né? E hoje nós temos duas entidades que atendem aos requisitos de representação. Um é o Conselho, a Confederação Nacional dos Municípios, e a outra é a Frente Nacional dos Prefeitos. E nós devemos ter uma eleição já agora para o próximo ciclo, né, que inicia em janeiro. O comitê ele foi instaurado provisoriamente no início do segundo semestre, né. O presidente é o secretário do Mato Grosso do Sul, né, o secretário Flávio, mas a gente vai ter já a segunda eleição para definir quem vai ser o presidente, e o comitê ele tem 2 vice-presidentes, né? Então tem essa peculiaridade, né? E algo muito importante ainda em relação a esse comitê, que o comitê ele nasce para defender o interesse federativo, não o interesse particular de um ou outro ente federativo, mas a soma ali dos interesses, né, para ter ali um consenso, tá? Sim, Emílio, eu entendi que a gente passou pelos principais pontos aqui da reforma tributária de maneira bem sucinta, mas eu queria agora, nesse momento, que você falasse ali para o nosso público, que realmente são os secretários de finanças dos municípios, né, os prefeitos, assim, quais são as recomendações, né, o que eles precisam se adaptarem, quais são os primeiros passos que eles devem seguir, né? Sei que nós estamos agora no meio do turbilhão da nota fiscal eletrônica, né, na dúvida se a gente iria aderir ao sistema próprio, ao sistema nacional, né? E outras movimentações vão acontecer, o MAN. Então, assim, a cada dia tem uma atualização nova. Não estou falando da nota fiscal, mas vai ter outros temas relacionados. Então, assim, quais recomendações, quais são os pontos que você recomenda para o nosso público, né, que são os municípios, para se adaptar e para se adequar à reforma tributária? Mas assim, um ponto principal é você estar bem assessorado, porque há muita coisa a ser feita. Tá? Então, a gente tem uma grande mudança constitucional que tem desdobramentos legislativos, ou seja, a reforma tributária ela ainda não acabou, ela está em movimento, né? Então, é importante todos aqueles que atuam nessa área, então assim, não só quem está na administração tributária, mas com contadores, advogados, né? As empresas em si precisam entender o que foi essa mudança e para poder entender qual é a sua realidade, né? Ou seja, fazer um diagnóstico e começar a definir ações estratégicas, né? Então a gente vai ter ações de natureza legislativa, porque eu preciso fazer mudanças na minha legislação municipal. Eu vou ter mudanças de natureza operacional, porque eu vou precisar agora me integrar aos sistemas nacionais, e isso é muito importante, e tudo tem prazo, né? E o terceiro ponto é como eu vou assimilar e trazer essas informações para minha governança no município. É importante, né, Emílio? Assim, eu olho para uma visão de o município ele está no momento, vai ser um momento
crítico nesses próximos anos. Eles têm que se adaptar à reforma e, ao mesmo tempo, ele vai viver o ISS, vai ter esse escalonamento. Então, assim, precisa de muita informação, de muita orientação para que essa transição ela seja feita de maneira suave e que o município não seja prejudicado, né, tanto em termos de repasse ou em termos de prazos, né, que todo prazo, que queira quer não, tem Alguma sanção. sanção. Então, realmente, eu acho que é algo que a gente precisa estar orientando nossos municípios e eu queria reforçar aqui, né, falando para o nosso público, né, a Contabiliza, junto com o Instituto de Governança, estamos juntos, né, nessa parceria para prestar essas assessorias, né, e para prestar esses esclarecimentos para os municípios que a gente estão precisando dessas orientações. E conte com a gente, Contabiliza, Instituto de Governança Pública, junto com o Emílio e outros parceiros que estamos aqui. Exatamente. Estamos acompanhando as mudanças para garantir que cada município consiga, dentro do prazo certo, fazer uma ação adequada. E compreendendo também a reforma tributária como uma grande oportunidade, né, de fortalecer as finanças públicas, seja via arrecadação própria, seja via transferências constitucionais, para que com isso, né, cada município consiga atender melhor ali o seu cidadão. Então, hoje a gente encerra aqui esse episódio, bastante informação muito relevante para os nossos municípios. Fico feliz, Emílio, pela sua presença, pela nossa parceria. E vamos falar muito ainda sobre esse tema ao longo desses próximos anos aí. Tá? Conte com a gente, estamos aí. Radar Público.